Abra sua Bíblia. Em Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, no capítulo de número 6, você vai encontrar o versículo de número 17. É nele que nós vamos trabalhar a partir de agora e entender o que Deus tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela Tua palavra, que já começou a ser ministrada nas nossas vidas através dos louvores. Teu Espírito possa nos dar a revelação e algum entendimento dela para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Gálatas 6, 17 diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então, nessa parte aqui de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer para nós fazermos bem às pessoas. Depois ele vai dizer que a nova criação substitui a circuncisão. E agora nós não estamos mais vivendo naquele comando das leis específicas mosaicas, mas o próprio Cristo tinha cumprido toda a lei para que nós em Cristo pudéssemos estar livres para poder adorar o nosso Deus. Isso não nos dá liberdade de andar numa vida pecaminosa. Mas agora então, Paulo falando aos Gálatas, dizendo, existem muitos por aí, e alguns estavam no nosso meio inclusive, que eles estão querendo ser aquilo que não foram chamados para ser, e estão dizendo que eu não fui, e não tenho autoridade, não fui chamado, não tenho essa vocação para isso. E eles estão se considerando super apóstolos, mas eu também vi Jesus, opero sinais, maravilhas e milagres. E vocês conhecem a minha vida muito mais do que a deles, e a deles não tem autoridade, porque o que eles falam, o dia a dia não é a prática. Então, que ninguém mais venha com essa tribulação de querer argumentar sobre o meu chamado, ou dizer que eu não tenho a autoridade e o poder de Deus, porque quando eu estou com vocês e quando eu participo do ambiente em que vocês estão, vocês podem ver, presenciar e ser edificados com sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Então eu não quero que ninguém mais venha me perturbar e ficar me atribulando, pois eu mesmo tenho no meu próprio corpo, não somente físico, mas espiritual, na minha alma, nas minhas emoções, no meu psique, na minha inteligência, as cicatrizes de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero que a gente possa entender o que Paulo está falando aqui, para que a gente possa amanhã, ou depois, ou quem sabe no dia de hoje, dizer, eu sei que Deus me escolheu para uma grande obra nesse reino, que é invisível, mas é real, e que ninguém venha mais me perturbar a respeito disso, porque eu tenho um chamado a ser cumprido, e eu passei por tantas coisas e ainda passo, que eu tenho certeza que essas marcas glorificam a Deus. Eu não sou apenas um escolhido de Deus, mas muitas situações que acontecem na minha vida acabaram me marcando e dizendo, eu pertenço a Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo vai receber algumas situações e vai perpassar por algumas situações que outros não passam. Aqueles que resolveram entregar a vida a Cristo e viver para com Cristo e em Cristo,
eles sofrem perseguições, sofrem problemáticas, dificuldades, enfrentam muitas vezes muito mais problemas do que outras pessoas. E as marcas em Cristo nas nossas vidas vão ser as cicatrizes, inclusive, das feridas que o mundo abriu em nós, seja físicas, emocionais ou psicológicas, e quem sabe até espirituais. Chegaremos no céu com as marcas de Cristo. Cristo foi açoitado, tinha coroa de espinho, ficou com uma lesão na cabeça, no crânio, nas costas, no tórax antero-posterior, também nas mãos, nos pés. Ele estava ali com aquela chaga, com aquelas feridas, mas o Senhor o cicatrizou e ele morreu por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, e aquelas feridas se transformaram em cicatrizes eternas para a glória e louvor do nome do Senhor. E nós que estamos em Cristo teremos também essas marcas para sempre, porque nós somos filhos de Deus. E aí vamos enfrentar tribulações nessa vida, nesse mundo. Vamos enfrentar coisas que a gente nem acredita que tivemos forças no Senhor para superar. Então, quando a gente olha para o que Paulo está falando nesse contexto, ele está dizendo assim: eu tenho marcas e eu vou te mostrar essas marcas, porque elas são a minha vida, que testemunham da glória de Deus. Abra sua Bíblia então, em 2 Coríntios, no capítulo de número 11. No versículo de número 23, na parte bem diante. E Paulo vai detalhar algumas dessas marcas ocasionadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, que atraiu pessoas, que converteu pessoas e que edificou todo o corpo de Cristo. Nós, então, somos representantes do Senhor, e Cristo teve marcas, certamente eu e você também vamos ter marcas para glorificar o nome dele. E nesse momento em diante, Deus quer fechar as nossas feridas para que elas virem cicatrizes. Não chegaremos no céu com feridas abertas, mas com cicatrizes que glorificam o nome do Senhor. Olha o que ele diz: eu ainda mais trabalhei muito mais. E agora a gente vai fazer um comparativo da vida de Paulo com a nossa vida. Será que a gente está trabalhando pouco ou muito para o Senhor? Será que a gente já se acomodou no reino? Será que a gente acha que esse serviço no reino não é para a gente? Será que a gente acredita que nós não vimos ou não viemos nessa terra para servir, mas para ser servido? Porque a visão do mundo é ter súditos, servos, empregados para que possam ser servidos. Mas no reino, aquele que quer ser o maior, que sirva. Então o convite para nós, já nesse primeiro início aí de ministração, é que nós precisamos trabalhar e trabalhar arduamente para o Senhor. E Ele já tem uma recompensa separada para cada um de nós. Deus não vai deixar ninguém favorecido para cobrar dele algo. Deus não deve nada para ninguém. Ele sempre vai pagar muito mais daquilo que a pessoa merece e tinha necessidade. Aí Paulo continua dizendo aos Coríntios: fui encarcerado mais vezes. Foi preso porque eu estava pregando o Evangelho. Não foi porque eu estava roubando, mentindo, fazendo coisa errada. Estava pregando o Evangelho e fui para a cadeia.
Então, às vezes, a gente para assim e diz assim: meu Deus, a gente tem uma liberdade nesse país nosso de fazer tantas coisas para o Senhor e a gente fica estagnado, acomodado, preguiçoso e não percebe que no mundo afora está acontecendo tantas coisas e muitos que gostariam de ter essa liberdade como nós não têm e fazem isso melhor do que eu e você. E aí então ele vai continuar dizendo: fui açoitado mais severamente. Então, recebeu chibatada, chicote, vara nas canelas e nas costas. Está falando de Jesus, está certo. Então, irmãos, o negócio pegava ali fogo. A pessoa era açoitada em praça pública, açoitada na cadeia, recebia pancadas, e aí ele diz ainda assim: e exposto à morte apenas uma vez. Olha aí, exposto à morte repetidas vezes, ficava vulnerável a morrer, perder a vida física, porque estava fazendo algo que era para a glória de Deus. Realmente precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor e adorar o Senhor em espírito e verdade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se Deus nos dá essa liberdade com muito, Ele também vai nos cobrar muito naquele grande dia do juízo. Ele vai dizer: mas eu coloquei você para nascer numa cidade, num país que você poderia fazer. E aí ele vai listar as coisas, mostrando outro lugar, em outra cidade no mundo que não tinha como fazer nada. Espero que não seja dessa maneira, porque o nosso Deus não vai agir dessa maneira. Mas só para a gente ter uma consciência, e eu estou querendo refletir com vocês sobre essas coisas. Então ele vai dizer: eu fui exposto à morte. Muitas vezes a nossa morte é porque nós estamos intercedendo tanto por uma pessoa que a gente se desgasta. Minha filha chegou para mim e falou: meu pai, quantos cabelos brancos o senhor já está? Eu falei: você não sabe o que é intercessão de madrugada pelo povo que está com o coração duro. E a gente vai envelhecendo. E o próprio Paulo diz: a gente vai morrendo para que o outro tenha vida. Nós vamos morrendo para nós mesmos para que nasça a vida no outro. Morrer é lucro, viver é Cristo. E eu sei que você tem muito mais cabelo branco do que eu, porque suas intercessões por mim ainda são maiores. Eu careço das suas orações. E aí no 24 ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, porque se desse o 40º açoite tinha que parar a pena, e aí não poderia mais ser açoitado. Aí o que a turma fazia? Chegava no 39, parava tudo e deixava para a próxima oportunidade fazer mais um, não, fazer mais 39. E aí Paulo foi pego 5 vezes, que ele enumera, de açoites, foi golpeado. 5 vezes 39, irmãos. E quando ele diz assim sobre os açoites, não é somente vara, era aquele chicote romano que na ponta tinha um pedaço de osso pontudo, esfera de metal e mais uma moeda ou uma circunferência também de metal. Na hora que aquele chicote batia e tirava, arrancava tudo, arrancava a pele, ficava em carne viva, os órgãos apareciam. Foi assim que Cristo foi chicoteado. E aquela vara bem grossa e dura no rosto, nas costas,
E talvez a gente está ouvindo alguma coisa até no trabalho, alguém chega no trabalho e fala alto com a gente e a gente já quer revidar, já quer. Ontem eu tive a oportunidade de chegar no plantão, aí aconteceu uma situação lá com a minha equipe, e a colega disse: não, eu vou embora, depois eu resolvo com a coordenação. Aí uma colega mais experiente abraçou ela e disse: não, seja profissional. Você não veio aqui para discutir e para argumentar coisas pessoais, você veio aqui para trabalhar como profissional. Respire, me abrace aqui e faça o que tem que ser feito. Então, muitas vezes a gente, por menos coisas ou por menos situações, a gente já se rendeu a sair, inclusive, da presença de Deus com o fruto, não do Espírito, mas as obras da carne. E ele disse que os judeus aceitaram ele 39 vezes. E no 25 ele vai dizer: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Sabe o que é receber pedrada, irmão? Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa ser espancada e o desprazer de ser o plantonista para atender aquela pessoa que foi apedrejada. Meu irmão, você não tem noção, a cabeça afunda, os ossos quebrados, é uma coisa terrível. E Paulo diz assim: eu fui uma vez apedrejado. Matias e vários homens da Bíblia passam por essa situação. E a gente tem um exemplo grande, e melhor dizendo, nas Escrituras Sagradas, que foi Estevão apedrejado. Matias não, perdão, falei errado. Estevão, ele foi apedrejado e todos viram ali, ele foi para a glória, morreu apedrejado. Essas são as marcas de Cristo. Então, irmãos, olha para o nosso corpo físico e diz assim: Senhor, eu estou sem marca nenhuma, me livra de todo mal. Amém. Misericórdia, Jesus. Então, muitas vezes Deus nos colocou nesse país que a gente está, não é porque a gente não suporta isso daqui, é porque Ele quer que a gente trabalhe muito mais para Ele em liberdade. Por isso que Ele começa dizendo: eu trabalhei muito mais. Ele está incentivando a gente, está agora motivado pela palavra. A minha motivação não é a pessoa, não é o irmão, não é o governo, não é o meu trabalho, não é o emprego público. A minha motivação não é o dinheiro, não é o bem, não é as riquezas, não é nada disso. A minha motivação é o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele deu a vida para que eu e você e todos aqueles que creem pudessem ser salvos, e a nossa motivação começa a se alinhar com o propósito do Senhor. E ele diz: 3 vezes sofri naufrágio, estava no barco, afundou tudo e a gente ficou à deriva, no meio do mar. Naquela época não tinha filme de tubarão, não deve ter nem pensado nisso, mas os tubarões, uma chuva forte e no mar, não tinha nem como saber ou não nadar, tinha que saber boiar, irmãos. Imagine, uma prima atravessou e foi para o litoral, pegou a ilha e ela foi naqueles barcos, naquelas lanchas, e a lancha, então, o motor parou no meio da travessia. E agora as malas serviram de boias, todos em alto mar, na travessia, segurando suas malas e esperando a marinha chegar para resgatar todo mundo. Ela disse que foi os 25 minutos mais difíceis e delicados da vida dela, porque ela imaginou tanta coisa. Imagine quando Paulo diz assim: sofri naufrágio 3 vezes, e não tinha lancha, aqueles barcos, não tinha uma marinha costeira para poder fazer um resgate como hoje. Mas eu quero adiantar e dizer para você que ele fala assim: passei uma noite e dia exposto à fúria do mar, sem se alimentar, aos ventos e tempestades naquele mar.
Estive continuamente, no 26, viajando de uma parte para outra. E aí talvez a gente faz uma viagem só para poder ministrar o Evangelho, ou ter a oportunidade que Deus nos levou para poder ministrar em uma cidade ou uma região distante, e a gente fica se queixando que a gente está indo de carro no ar-condicionado. Miseráveis homens que somos. Eles iam andando, às vezes não tinha nenhum cavalo bom para poder chegar nesses lugares. E aí ele vai dizer: enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. A turma que estava dizendo que estava comigo, que era meu amigo, me botou numa situação que eu fiquei vulnerável. Estava todo mundo comigo, a gente enfrentou dificuldade nos rios, não somente com os animais, mas também com a correnteza, nos deslocamentos, os assaltantes. A pessoa vinha assaltar a gente, e eu estou pensando que estou com um grupo de amigos. Na hora do quebra-quebra para a gente correr do assalto, os caras me empurravam para o assalto e caía fora. Imagina, irmão. Você está andando com uma pessoa pensando que é seu amigo. Deus é mais. Misericórdia. Perigo dos gentios. E tinham aqueles que não acreditavam nas Escrituras Sagradas, que não queriam servir a Jesus Cristo e ainda se opuseram, e ainda se levantavam contra Ele. Então muitas vezes está trabalhando num ambiente que é mundano, e tem pessoas que não servem a Deus, nunca vão servir, não querem nada com Deus. E elas vão se levantar contra a gente, simplesmente porque a gente está fazendo o que é correto. Não é porque a gente está pregando e fazendo nada, não. É porque a nossa vida em obediência, a gente quer fazer o que é justo, o que é certo. E aqueles que estão vivendo na corrupção, na mentira, no engano, eles vão se sentir o quê? Ofendidos, vão se sentir expostos. Então eles vão se tornar inimigos da cruz de Cristo. Perigos na cidade. Estou no 26. Perigos no deserto. Então é sinal que ele andou no campo, na cidade. Andou também no deserto. Perigos no mar. E perigo dos falsos irmãos. Ia para a igreja, ia para o templo, ia para a sinagoga, ia para a reunião na casa, ia se reunia para poder orar ao Senhor, e depois a turma falava mal. Aconteceu isso em Gálatas, a fofocagem, a mentira, a maledicência. Aqueles que davam a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor, estavam comendo junto, ceando, e não tinha nada de conversão. Ele diz assim, estavam em perigo com os falsos irmãos. Será que a gente é verdadeiro irmão ou um falso irmão? Será que o pastor de vocês é realmente convertido e vocês podem contar com mais do que com a amizade dele, mas com a irmandade dele? Como é que você tem certeza que eu sou seu irmão e eu vou te ajudar e te defender? Falo de mim para não falar de você e a gente fechar a rima. É uma autoavaliação. Então nós conhecemos a árvore pelo fruto. Pode, por exemplo, uma mangueira da jaca nada contra os pregadores itinerantes, mas a gente não está conhecendo a vida deles. E na mídia e na rede social, cada um vai falar o que é bonito. Eu quero ver o dia a dia dentro de casa, meu irmão. Você aqui é homem ungido, poderoso, fala em língua, salteia, mas em casa está gritando com a esposa, e vice-versa. Espancando os meninos, mente no trabalho, devendo dinheiro na praça, falsos irmãos, a paz do Senhor.
finalizando, quando Deus me deu esse texto, trago as marcas de Cristo. Eu comecei a procurar as marcas, que muitas vezes essas marcas são invisíveis, mas são reais. Amém? Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, que eu tomei uma queda, tropecei, e eu me lembro como essa ferida abriu, como meu braço ficou infeccionado, os medicamentos que eu tive que tomar, as dores, todo o processo de cicatrização. Eu olho e hoje não dói mais, porque é uma cicatriz, é uma marca daquilo que aconteceu. Então também na nossa vida espiritual é assim, irmãos. Talvez a gente esteja passando numa situação bem delicada, porque os nossos pecados anteriores geraram essa situação de que se queixa o ser humano dos seus próprios pecados. E tem situações que Deus permitiu que o diabo nos tocasse para poder provar o nosso caráter e saber se nós realmente estamos nele e vamos desenvolver o processo de marca. Então Deus deixa o diabo, os seus demônios nos tocarem para a gente ser ferido, e Deus deixa acontecer situações para sermos magoados, feridos, para que Ele mesmo possa cicatrizar, porque aquele que abriu, Ele liga. O nosso Deus é um Deus poderoso para poder fechar todas as feridas e cicatrizá-las para a glória e louvor do nome dEle para sempre. E o que iríamos contar se não tivesse as marcas de Cristo? Teríamos que passar por essas situações. Então comece a olhar como eu estou aprendendo a olhar. O outro lado, uma outra perspectiva. Não mais porque que Deus está deixando acontecer isso comigo, mas o que Deus está me ensinando em meio a esse processo difícil e atribulado. E eu não quero que ninguém venha me atribular mais, porque eu já estou tão atribulado, venha me ajudar. Foi isso que Paulo começou falando em Gálatas 6, nesse momento. Eu já estou todo de tribulação, a pessoa, ao invés de vir me ajudar, colaborar, ainda vai me acusar, me apontar, falar mal e causar mais problema. Não preciso dessas coisas. Eu preciso de fidelidade, de irmandade, de estar em Cristo em paz. Era isso que Paulo estava ministrando. E ele então vai dizer no 27: trabalhei arduamente trabalhando. E ele tinha direito de não trabalhar tanto dessa maneira, porque ninguém vai amarrar a boca do boi quando ele está comendo. E Deus não estava falando apenas do gado, Deus estava falando assim: aquele que está fazendo algo no reino, está em dedicação no reino, ele deve receber por aquilo que está fazendo. Por acaso o soldado se alista e aí ele vai para a guerra e ele tem que bancar ele mesmo? O soldado está tomando conta da cidade, ele vai ter que bancar pelos deslocamentos, por todas as coisas? Não. Então é necessário que ele receba, e aquele que está fazendo essas coisas, está edificando a igreja, ministrando, ainda receba em dobro. Mas ele está dizendo aqui que ele trabalhou arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Não foi uma ou outra vez, não, foi muitas vezes. Deus ministrando para mim no plantão e eu trabalhando, fazendo procedimento 4 horas da manhã. Eu falei: meu Deus, 7h30 da manhã, minha esposa, cadê você em casa? Que a gente tinha algo hoje de compromisso. E aí eu voltando assim, essa palavra saltou nos meus olhos: trabalhei arduamente, eu te chamei para isso. E aí entrou uma energia em mim que eu fiquei avivado. Eu disse: meu Deus, estou chegando aos 50 anos e não me troco por 2 de 25, oh, glória! Porque a palavra, ela é vitalidade, irmãos. Nós precisamos crer nessa palavra. Ela é a verdade. Muitas vezes ele disse que ficou sem dormir, passei fome e sede. Talvez a gente está retendo tudo hoje na nossa vida, porque quando a gente se lembra do nosso passado que foi escasso,
a gente tem um trauma da escassez e a gente está segurando tudo que a gente pode, abraçando tudo, para que a nossa descendência não passe necessidade, porque a gente sabe que é passar necessidade, fome e sede. Mas a gente precisa exercer nossa fé, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades quando a gente está alinhado com a palavra. A gente não precisa ficar apegado a nada. Desapega, para que a gente possa subir livre para a glória naquele grande dia. Então, Paulo sabia o que era ter uma cicatriz de não dormir, de passar fome e sede. E talvez a gente está reclamando de barriga cheia. A gente escolheu o que jantar para vir para a igreja e a gente está se queixando das coisas. Meu Deus. E ele diz assim: muitas vezes fiquei em jejum. Então a gente abre um propósito de jejum nessa semana para o evento de sábado que vai acontecer com os homens. E eu quero a pegada de 7 dias com os varões valorosos. Muitas vezes fiquei de jejum. Pastor, eu só vou ficar quarta-feira ali de meia-noite a 2 horas da manhã. O jejum não é para a gente alcançar nada, o jejum é para a gente estar com o ouvido sensível ao Espírito Santo e com o coração aberto para receber de Deus e nos arrependermos do nosso pecado. Se Paulo está dizendo, muitas vezes eu fiquei em jejum, ele está dizendo, de todos eu sou o pior, estou precisando mais de Deus, por isso que eu estou jejuando mais. E em outro texto ele vai dizer até que ele, por jejuar tanto, já estava ficando exaurido. Porque ele via a necessidade nele. E o jejum não é pelos outros, não é para que a gente conquiste, o jejum é para que Deus possa nos conquistar. Aleluia. E aí ele vai dizendo assim também: suportei o frio e nudez. A temperatura mudou, a gente está com cobertor e pedindo misericórdia. Lá ele estava suportando o frio mesmo. E ficou nu, sem ter o que vestir. Encarcerado nu, com rato, barata, escorpião, no escuro, tremendo de frio, com fome, com sede e sem ninguém. Eu estou pensando aqui somente. Além disso, enfrento uma vez por ano uma pouca pressão. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, algo que está parecendo que vai estourar o meu tórax, algo aqui dentro, todos os dias. A saber, minha preocupação com todas as igrejas que eu fundei, que eu estou administrando, que eu estou na liderança. Acontece algo aqui dentro, porque eu estou preocupado com esses irmãos para que não se desviem da verdade e continuem com Cristo para sempre, porque existem muitas igrejas por aí e eu estou dando conta de todas. E qual é a nossa pressão interior hoje? Por causa das outras vidas, dos outros irmãos, a gente está sofrendo para que haja salvação dos irmãos e para que a gente ajude a igreja do Senhor se propagar e a conversão se espalhar na face da terra. E aí ele vai terminar lá no 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então agora, se tem algo que eu possa mostrar e dizer assim, isso aqui, eu sou grande, faço um bocado de coisa errada, sou mais pecador do que vocês, estou atrapalhado com isso,
nas minhas fraquezas, porque nós, seres humanos, temos a necessidade de mostrar as nossas virtudes, as nossas competências, as nossas capacidades, as nossas habilidades, e a gente não gosta muito de conversar naquilo que a gente é débil. Mas Paulo está dizendo: se tem alguma coisa que eu me orgulho, é em tudo que eu sou fraco. Então eu não quero ser maior do que ninguém, eu quero ser menor para a glória de Deus. Então, quando você volta para o texto lá em Gálatas agora, abra comigo no 6,17. A gente começa a entender melhor, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas de Jesus que estão no nosso corpo, evidenciando a nossa conversão? As pessoas olham e dizem: você é crente. Não adianta dizer que não é. Não adianta correr, porque eu sei que você é crente. Falaram isso com Pedro. Pedro: não, estão me atrapalhando com alguém. Você é do grupo deles, eu mesmo não. Eu sei, Pedro, a empregada lá na casa, que você estava operando sinais com eles. Ele: eu? Tem certeza? É o crente que não quer aparecer, não quer ser evidenciado. E aqui ele está dizendo: eu trago no meu corpo essas marcas. Quais são as marcas que evidenciam que nós somos convertidos, que somos humildes, obedientes às Escrituras Sagradas e temente ao nosso Deus que servimos? Quando as pessoas olham e elas identificam: não adianta, ali é crente, já sei. Nem ofereça que é crente. Então, ainda no plantão, eu chego outro dia, e aí as moças estavam conversando pornografia. Quando eu cheguei, aí o pessoal fez: silêncio. Fica quieto que o Leonardo chegou. Pronto, acabou a situação. Aí eu falei: não, pessoal, pode ficar à vontade para conversar lá fora outro dia que não seja isso. Elas se acabaram na risada. Porque a gente faz a diferença. Agora, quantas vezes também eu cheguei e as pessoas continuaram falando, aí eu disse assim: tem alguma coisa errada comigo, porque não pararam de falar e me colocaram na situação, e eu fiquei tentando me sair sem jeito. Então não foi evidenciado naquele momento a marca de Cristo. Não quer dizer que eu entrei numa situação para me fazer de fraco para ganhar o fraco. Mas a situação veio. Então essa é a análise que eu convido você para poder fazer nesse momento junto comigo. Essas marcas. Então eu quero ver com você Filipenses no capítulo de número 4. Versículo de número 12. Quais são as marcas que têm sido provocadas em nós e que Deus tem permitido acontecer para que a gente fique marcado pelo poder da palavra de Deus? Talvez a gente tenha marcas e cicatrizes que foram feitas por coisas que aconteceram quando a gente não era convertido, e a gente traz até hoje. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós podemos estar com marcas do mundo, e quando a gente olha para a marca, a gente se lembra de quando a gente estava no mundo e precisamos nos envergonhar disso, precisamos nos entristecer por isso. Precisamos olhar para essa marca e dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque Tu me resgataste daquele lugar que eu estava. E aquelas lesões que foram causadas no mundo nos traumatizou desde criança. E hoje a gente tem uma vida diferente do que seria um propósito melhor, porque a gente foi muito açoitado, foi muito humilhado, fomos chibatados, esbofeteados, sofremos aquelas coisas todas que a gente leu espiritualmente falando, e a gente está cheio de traumas.
preconceitos. E Deus, nesse momento, quer curar a mim e a você. Ele quer fechar essas feridas, as mágoas, os ressentimentos, as faltas de perdão. O perdão verdadeiro, liberado, que muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas lá dentro Deus conhece a mim e a você. E a gente teve experiências, e a gente tem no dia a dia, a gente vê que pessoas falam assim: não, já perdoei, não tenho nada não. Mas lá dentro, só Jesus sabe que aquela ferida não está cicatrizada. Às vezes o paciente chega ali na emergência, ele tem aquelas feridas ulcerosas na perna, e ele diz: ó, como está ficando melhor, está vendo? Já até fez cascão. Aí eu penso, se você soubesse o que está debaixo do cascão. E aí quando a gente debrida, quando a gente tira aquele cascão, meu Deus, está tudo podre, com pus, a ponto de alguns perderem os membros. E aí às vezes a gente está mascarando essas coisas, mas Deus dá um basta na nossa vida para que essa ferida vire cicatriz e a gente olha e diz: aonde eu estava, o que Deus fez na minha vida. Ele é poderoso para poder curar. O nosso Deus é um Deus da cura, Ele é poderoso para curar, e Ele curou a minha vida. Eu sei que pode curar também a vida de cada um quando a gente estiver ministrando. Então Deus nos convida através da palavra dEle para que a gente possa fazer essa análise agora. Será que a gente não está com algumas coisas antigas ainda e que estão reverberando na nossa vida espiritual e trazendo à tona essas feridas que ainda não foram cicatrizadas? E quem sabe tem feridas e Deus já nos mostra que Ele ligou essas feridas, Ele fechou essas feridas para que Ele pudesse nos usar para a glória dEle no reino. Se essas experiências não tivessem sido vividas por mim e por você, a gente não teria como ajudar o outro, porque a gente agora tem uma experiência e autoridade para ajudar o outro. Por isso que quando Paulo fala assim: eu não quero que esses falsos venham me atribular, porque vocês me conhecem, vocês sabem a minha autoridade, eu estou aqui para poder ajudar vocês nessas dificuldades que vocês passam, porque eu já passei por tanta coisa. E ele enumera. Então Deus às vezes deixa a gente passar nos desertos, nas partes áridas da vida, com situações que, se a gente fosse escolher, a gente não queria. Por isso que quando Deus nos chama, e Ele vai afirmar o chamado Paulo, quando Deus nos chama, Ele não nos mostra todo o percurso e o que vai acontecer, porque senão a gente desiste. Ele diz: venha, e a gente fala: eis-me aqui. E aí, quando vai no processo, esse caminho, tem muita coisa para poder acontecer. E outra coisa, não é a largada, é a chegada, porque muitos largam na frente, mas nem todos completam a linha de chegada. Não é sair correndo para o altar e aceito Jesus, é se permanecer firme, perseverante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a caminhada ainda tem muito, irmão. Para mim e para você, independente da idade, ainda tem muita coisa para poder acontecer, porque quando você vê as nações se levantarem, os poderes, sinais nos céus, agora mesmo, no sábado teve um tsunami de mais de 7 de escala, foram os maiores tsunamis no Caribe, já estão, terremoto que estão aguardando tsunami. Se não acontecer, glória a Deus. Se acontecer também, glória a Deus, porque já está avisado. Estão em alerta ali em toda a região do Caribe. Sinais acontecendo em todos os lugares, economia, social, universo. Os planetas se alinharam, apontando para Cristo. No mês passado, tudo acontecendo para convergir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente precisa perseverar. Está difícil, mas com Cristo nós vamos superar. Me ajuda, meu irmão. Vamos juntos. Os verdadeiros irmãos caminhando junto para a glória de Deus. Aleluia.
E então ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter em fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós já aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação? Ou a gente está com um rosto de tristeza por algo tão pequeno? Quando a gente faz um comparativo da nossa vida com Paulo, eu acho que a gente está muito triste, dê um sorriso e dê glória a Deus agora. Obrigado, Jesus, que vergonha que eu estou, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu sei o que está em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, irmãos. Então, às vezes, a gente não trazendo para o literal aqui da fome mesmo, física, a gente estava num lugar que a palavra de Deus não estava sendo pregada, estava acontecendo tudo menos a palavra de Deus sendo ministrada como deveria. Estava com fome, comendo salgadinho e biscoito recheado. Quando acabava o culto, a gente ficava doente e desesperado, ainda não tinha ninguém para poder nos ajudar. Vivíamos como alguém que não tinha pastor, diz as Escrituras Sagradas. Aí o Senhor veio como nosso verdadeiro pastor para nos pastorear para a glória dele. Obrigado, Jesus. Tendo muito ou passando necessidade. Eu sei o que é viver essas coisas. E aí ele vai dizer, então, tudo posso naquele que me fortalece. Agora que eu já passei por todas essas coisas, eu sei quais são as marcas de Cristo em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo realmente vive em mim para eu dar aleluia. Eu trago no meu corpo, e esse corpo não é somente físico, ele é o meu emocional, o meu psicológico, as marcas de Jesus. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz. Então tudo que aconteceu, Cristo pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos, e essa graça é para todos, está disponível para todos os que creem. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então agora a gente começa a olhar para as nossas feridas e só tem duas saídas: nos aproximarmos de Cristo e tocar nele, falar com ele, clamar a ele, pedir a ele cura. E a outra é se irritar e se afastar ainda mais. Eu vou ficar na primeira opção e vou me aproximar mais da palavra para ser curado todos os dias, porque todos os dias sofremos lesões, coisas que acontecem que a gente não está no controle e que nos atingem. Então a gente não tem controle da economia do país, está nos atingindo. Diretamente não temos controle. Nós não temos controle com um carro de som que passa alto falando pornografia. Lesou, nos violentou. Nós não temos controle com muitas situações da vida, mas nós temos algo que é o mais importante: a presença de Deus através do Espírito Santo dele, que nos consola, nos conforta, cuida, cicatriza e nos dá saúde, irmãos. Então eu quero te convidar nesse momento a adentrar nesse lugar de cura, adentrarmos no lugar de cura, porque a gente pode estar na multidão, mas não nos achegamos a Jesus. Nós podemos estar nos bancos, nas cadeiras, nas praças, nós podemos estar na pregação, mas não estar em Cristo. E nós também não queremos ter cicatrizes, então a gente vai ficando um pouco afastado, porque quanto mais a gente se aproximar da palavra,
mais vai acontecer coisas na nossa vida para gerar marcas. Esse é o Evangelho verdadeiro. Só que essas marcas, no final, terá salvação. Cicatrizes eternas. Aqueles que não deixaram ser curados vão estar cheios de feridas, muitas delas sangrantes na alma. No céu, todos estão transformados e receberam um corpo glorificado. Não existe feridas. Apocalipse vai dizer que lá não tem dores nem lágrimas. Só chegaremos lá se formos tratados aqui. E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida através da palavra dele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, comigo e contigo, todos os dias, principalmente a partir desse momento. Amém? Quais são as marcas que evidenciam Cristo em nós? Quais são essas marcas que ainda vão acontecer e não estamos com medo disso? E quais são essas marcas que o mundo deixou, mas que hoje não tem mais sentido para nós? Porque a marca de Cristo, ela subjugou as marcas do mundo na nossa vida. Nós éramos, por isso que na igreja evangélica verdadeira existe nós somos ex-tudo, porque tudo ficou para trás e algo novo se fez. E Deus não vai moldar ou vai ajeitar a nossa ferida. Ele vai ter que retirar tudo que não serve para que o organismo possa ser regenerado. Então Deus não vai moldando. Eu acho que Leonardo tem esse negocinho aqui que é bom. Eu gosto disso que leva. Anota aí, Anjo, vai, meu amigo. Aí o arcanjo, vou dar uma opinião. Deixa ele assim. A gente vai moldar para ele ficar desse jeitinho aqui, mas aí o querubim fala: não se esqueça que Leonardo tem essa virtude. Quando eu disser, é Leonardo, eu estou indo de encontro, então quebra tudo, esmaga tudo, destrói o barro para eu construir outro. Aleluia! Deus não vai moldar, Ele vai fazer novo. E Ele liberou uma palavra para a gente dizendo que Ele estava fazendo algo novo. E Ele está fazendo algo novo no nosso meio. Ele está operando e Ele está fazendo maravilhas para quem quer enxergar. Será que a gente não pode ver? Ele já está abrindo um caminho no meio do deserto e colocando água nesse ermo. Oh glória, Ele está fazendo isso. E começou pela minha. Amém? Então vamos orar. Porque nós queremos mais de Deus agora. Eu preciso ser curado, Jesus. Eu quero ser curado. Eu necessito da tua cura. Que os meus pensamentos, os meus ideais, os meus desejos, as minhas vontades, os meus achismos, Senhor, que os meus conceitos pré-estabelecidos pelas coisas que eu enfrentei, que eu vivi no passado, ou ainda estou vivendo nos dias de hoje, não sejam motivos para me paralisar, para me destruir. Que essas feridas ocasionadas por situações no mundo, elas não venham se aprofundar e virar um câncer para eu morrer, porque o Senhor é o Deus da cura. Amém. E o Senhor cura meu físico, o Senhor cura o meu intelecto, o Senhor cura o meu emocional, o meu psicológico, o Senhor cura minhas dores e as minhas feridas, porque está prometido isso nas Escrituras Sagradas. E não foi de hoje que prometeu, que falou, mas há mais de 600 anos foi falado isso através da boca do profeta Isaías. E é por isso que nós cremos, porque aquilo que o Senhor fez no passado e fez no presente está realizando para o nosso futuro. O Senhor é um Deus que conhece o nosso futuro completamente. Senhor, diz na tua palavra em Isaías, no capítulo 53, no parte 5, ali no final,
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. As feridas de Cristo estabeleceu um padrão de cura para todos nós. Está disponível para mim e para você. E aí quando a gente lê Tiago, a gente percebe que está escrito isso também. E ele vai mostrar e demonstrar e comprovar que a oração com essa fé cura o doente. Está ali em Tiago 5, no versículo de número 15. A oração feita com fé curará o doente. É a minha e a sua oração nesse momento. É a liderança da igreja intercedendo para que os irmãos sejam curados. E a Rafa, o Deus da cura, Ele está disposto a nos curar, irmãos, para que a gente possa estar em outro patamar espiritual, viver de justiça e se alegrar em Deus, apesar das tribulações. E a gente pode falar igual Paulo: eu não quero nem que vocês aí me coloquem mais jugo e tribulação, porque eu já sei as minhas. Mas nós carregamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso eu, as marcas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E temos ainda a esperança com convicção da nossa salvação, porque Ele deixou um selo, que é a presença do Espírito Santo, para nos transportar para a glória. É a marca evidenciada. Como tem uma empresa e a gente não precisa ler o nome, a gente sabe a logo da empresa, a logomarca, e a gente reconhece a empresa. O Espírito Santo nos selou e temos uma marca que evidencia a nossa salvação em Cristo Jesus para sempre. Quando o mundo espiritual olha para mim e para você, irmãos, ele vê as marcas de Cristo em nós e vê o selo da salvação. Aleluia! E aí a gente pode ficar se lamentando porque a gente está cheio de cicatriz, ou a gente pode dizer: olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha vida. Senhor, obrigado por ter feito isso na minha vida. Obrigado por eu ter passado por isso. Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. Antes eu estava me queixando, agora eu estou me alegrando. Antes eu não entendia e ficava me lamentando, mas agora eu estou te dando glória, porque o Senhor vai me levantar, está me levantando como autoridade para poder ajudar as pessoas, para poder arrebatar do inferno vidas, para poder arrancar as pessoas do lago de enxofre. E aonde quer que eu vá, Senhor, eu levo essas marcas comigo. Tu és maravilhoso.